No dia 28 de janeiro de 1994, o voo AF-3532 da Air France saiu da cidade de Nice, na França, em direção a Londres, na Inglaterra. Na aeronave estavam no comando o piloto Jean-Charles Duboc e o copiloto Valerier Chafour. Estavam a bordo também a equipe de comissários e mais 24 passageiros. Quando o voo estava sobrevoando a cidade de Coulommiers, na França, a uma altitude de cerca de 11.700 metros, a temperatura do lado externo era de aproximadamente 59 graus negativos, com um vento contra a uma velocidade de cerca de 180 km por hora, vindo de noroeste. A visibilidade era boa, superior a 300 km, e o voo era tranquilo, sem turbulências ou instabilidades. Foi quando um comissário de bordo avistou um objeto que ele pensou ser um balão meteorológico. A tripulação foi avisada e em seguida também identificou o objeto. O OVNI estava sobrevoando a cidade de Paris, a aproximadamente 45 quilômetros de distância do avião, a uma altitude de aproximadamente 10.500 metros. O objeto estava pairando, inclinado a um ângulo de cerca de 45 graus, o que fez com que os pilotos tivessem a certeza de que não se tratava de outro avião, pois, segundo Jean-Charles, aviões a essa altitude se inclinam no máximo a 30 graus, pois uma inclinação de 45 graus poderia colocar em risco o voo e fazer a aeronave cair. Eles também descartaram a possibilidade de ser um balão, pois o objeto era imenso e não se movia com o vento. Segundo Jean-Charles e Valerier, o objeto possuía uma cor vermelha em um formato discoidal semelhante a uma lente. O objeto continuou imóvel acima da cidade de Paris, e enquanto o voo AF-3532 ia se afastando, o objeto começou gradualmente a esmaecer e tornar-se transparente, se misturando ao ambiente, até que não fosse mais possível vê-lo. O piloto alertou o controle de tráfego aéreo sobre o OVNI, mas não fez um relatório sobre o incidente, pelo medo de ser ridicularizado. Somente 3 anos mais tarde, Jean-Charles ficou sabendo de vários relatos de pessoas que naquele dia viram um objeto enorme sobrevoar Paris, e foi neste momento que ele entendeu o que havia visto e então resolveu fazer o relatório. Análises posteriores do relato dos pilotos mostraram que o objeto provavelmente tinha algo em torno de 300 metros de diâmetro e, devido à sua característica de se camuflar no ambiente, não foi visto por todos os cidadãos de Paris. Apenas alguns que olharam para o céu no momento certo em que o objeto ainda parecia parcialmente visível, algo que durou pouco tempo para chamar a atenção de muita gente. Jean-Charles também descobriu que nos radares do Centro Operacional de Defesa Aérea francês, o objeto apareceu muito próximo do avião, algo que no radar seria basicamente uma colisão. Mas a realidade é que o objeto estava a pelo menos 45 quilômetros de distância da aeronave. Para Jean-Charles, que é um piloto experiente, isso provavelmente se deve a algum sistema de dispersão das ondas dos radares. Esse tipo de tecnologia já existe em aviões furtivos humanos, que possuem a capacidade de atrasar o eco do radar, fazendo com que sua localização apareça errada na tela. Jean-Charles contou seu incidente para grupos ufológicos também, mas nunca falou muito sobre o assunto, e na sua visão existe a possibilidade de que o objeto possa ser alienígena, pois na visão dele o universo é muito grande e essa possibilidade existe. Neste caso, temos um incidente muito semelhante a outros que já foram relatados aqui mesmo no canal Área 51, em que objetos enormes são vistos sobrevoando cidades sem que as pessoas os notem.
Veja que os próprios pilotos tiveram apenas alguns minutos de observação do objeto, até que ele finalmente desaparecesse. É possível também que a camuflagem do objeto para quem estava em solo, na cidade de Paris, fosse praticamente perfeita, fazendo com que passasse desapercebido, com exceção de algumas testemunhas mais atentas. Afinal, como já foi discutido aqui mesmo no canal, as pessoas não têm o costume de olhar para o céu durante o seu dia a dia, pois estão ocupadas com suas tarefas. A camuflagem do OVNI é outra característica bem comum aos objetos relatados em casos ufológicos. Isso sem dúvida nos mostra que talvez o número de OVNIs sobrevoando os céus da Terra seja muito maior do que aquilo que é visto. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.